Muito bom. A Bíblia e a teoria da evolução. Este título é estranho ou não para vocês? A Bíblia, e eu estou a afirmar, não é? Que a Bíblia fala da teoria da evolução. Vocês podem dizer, mas como assim? Como é que a Bíblia pode falar da teoria da evolução? Bom, eu acho, e agora vamos ver todos juntos, está bem? Eu acho que a Bíblia diz quando iria começar a teoria da evolução. E eu acho que a Bíblia diz quais os motivos que alguém hoje acredita na teoria da evolução. E eu acho que a Bíblia também diz quais as ideias que deram origem à teoria da evolução. E eu acho que a Bíblia também diz quais as consequências do nosso mundo hoje por muitas pessoas aceitarem a teoria da evolução. Agora vamos juntos ver se isto é verdade ou não. O que é que acham? Acham que eu estou a pôr a fasquia muito alta ou nem por isso? O que é que vocês acham? Vocês são tristinhos ou não? Isto é interativo, está bem? Se sempre quiserem interromper, estejam à vontade. Então vamos lá, vamos começar por este texto. Diz assim, isto não tem nada a ver com a teoria da evolução. A Bíblia afirma claramente o quê? Primeiro versículo da Bíblia, o que é que diz? Ok, a Bíblia nem se põe, nem tenta justificar, ela apenas afirma que quem a criou. Mas, ainda diz mais, diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. O que é que isto quer dizer? Deus está a dizer, olhem para o céu, olhem para a criação e vão ver o quê? A mão do Criador. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. O que é que a Bíblia está a dizer aqui? Neste texto, o que é que está a dizer? O que é que Deus está a dizer? Que a natureza fala de um Criador, certo? Isto é um bocado estranho. Mas, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Qual é o motivo que adoramos a Deus, segundo este texto? Porque Ele é o Criador. Fazia algum sentido nós adorarmos a Deus se Ele não fosse o Criador? É interessante esta pergunta ou não? Se Deus não fosse Criador, havia sentido em adorá-lo? Bom, já vimos que Deus diz que Deus criou o mundo, que se vê as obras da sua mão na natureza e que Ele é digno de adoração porque Ele é o Criador. No entanto, existem muitos homens hoje e no passado que dizem que Deus não é o Criador. Já ouviram isto, certo? Chama-se a teoria, basicamente são duas teorias juntas, que é a teoria do Big Bang, o grande estrondo em português, não é? E a teoria do evolução das espécies. Muito bem. Ok. Conhecem estes três senhores? Estes são o fundamento, são quem iniciou estas teorias. Já ouviram falar de Charles Darwin? Alfred Russel Wallace? Georges Lemaitre? Mais ou menos? Sim, não? Vamos ver muito rapidamente. Muito bem. Charles Darwin, juntamente com Alfred Wallace, portanto, estes dois senhores, o de esquerda e do meio, estabeleceu a ideia que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Primeiro ponto. Argumento agora amplamente aceito e considerado conceito fundamental do meio científico. E propôs a teoria de que os ramos evolutivos são resultados de seleção natural e seleção sexual, onde a luta pela sobrevivência resulta em consequências similares às da seleção artificial. Ok, estas são as ideias base da teoria da evolução das espécies. Foi apresentado por Charles Darwin e mais quem? Alfred Wallace, ao mesmo tempo. Só que
Não sei se vocês sabem, e eles não tinham contacto um com o outro. Ou seja, eles não estavam a trabalhar juntos. E o Wallace mandou uma carta ao Darwin a propor a sua teoria. E reparem o que é que Darwin viu. Em fevereiro de 1858, Wallace escreveu um ensaio na qual praticamente definia as bases da teoria da evolução e enviou a Charles Darwin, com quem mantinha correspondência. Darwin, ao se dar em conta que o manuscrito de Wallace apresentava uma teoria praticamente idêntica à sua, aquela que tinha trabalhado com grande sigilo ao longo de 20 anos, escreveu ao amigo Charles Lyell a dizer assim: toda a minha originalidade será esmagada. Ok, o que é que estava a acontecer aqui? Em segredo, Charles Darwin estava a desenvolver a sua teoria. E recebeu uma carta do Wallace, onde o Wallace propôs a sua teoria. E quando o Charles Darwin leu, viu assim: mas isto é igual à minha teoria. É interessante, e por isso então são os dois apresentados como os originadores dessa teoria. E depois apresentaram juntos esta teoria à comunidade científica, e mais tarde o Charles Darwin escreveu o famoso livro que então até hoje é utilizado. Agora, porquê é que eu trago essa história? E ainda trago a história deste senhor. É que eu vou fazer algumas perguntas que suscitam a minha curiosidade. E este senhor foi o que propôs um modelo do Big Bang. Quem é que ele era? Ele era um padre católico, astrónomo, cosmólogo e físico belga, e ele propôs o que ficou conhecido a teoria da origem do universo do Big Bang. E porquê que eu estou a falar disto? É que isto é muito interessante. É que o senhor Charles Darwin não estudou ciência. Sabem que disciplina é que ele estudou? Qual foi o curso dele? O que é que ele se formou? Em teologia. O Sr. Alfred Russel Wallace não era cientista. Sabem o que é que ele era principalmente? Ele era espírita. Sabem que este senhor, que este estudou ciência, mas sabem qual era a sua formação principal? Teologia. E ele era um padre católico jesuíta. E mais, o Sr. Charles Darwin, depois de ter estudado teologia, foi numa missão de 2 anos num barco. Se conhecem essa história? A história que mais se conhece é quando eles pararam na ilha dos Galápagos. E foi aí que ele começou então a desenvolver a sua teoria. Mas eles também pararam aqui, na América do Sul. Antes. E sabem o que é que ele aprendeu aqui na América do Sul com os povos indígenas? A consultar espíritos. Então nós temos um padre jesuíta, um espírita e um teólogo desenvolveram as teorias científicas de hoje. O que é que vos parece? Parece-vos isto estranho ou não? Acham que isto é normal? E eu acho que isto é muito estranho. E então por isso é que eu gosto tanto da teoria da evolução e eu estudo muito os argumentos usados. É claro que hoje nós não vamos falar disso, nós vamos falar do que é que a Bíblia diz sobre a teoria da evolução. Mas, no entanto, eu queria tocar neste ponto. É que são estes homens que apresentaram a teoria que hoje tantos cientistas se esforçam para justificar. Mas a Bíblia disse, e a Bíblia falou nestes homens e nos homens de hoje que falam da teoria da evolução. E é isso que nós vamos ver. Antes disso, eu queria chamar a vossa atenção para a primeira mensagem angélica. O que é que diz a primeira mensagem angélica? Portanto, são 2 frases principais. Temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, as mares e as fontes das águas. Muito bem. Quando é que primeiramente se aplicou a primeira mensagem angélica?
1844. Porquê? O que é que se iniciou em 1844? O julgamento. Por isso é que diz, é vinda a hora do seu juízo. Em que mês? De 1844. Ok. Tendo isto em vista, nós vamos ver aqui algo interessante que aconteceu. É que as teorias por trás da teoria de evolução foram-se desenvolvendo ao longo de mais de um século. E depois culminaram num livro, principalmente de Charles Darwin. Mas este não foi o primeiro livro neste sentido. Já tinha sido escrito anteriormente um outro livro que preparou a sociedade para o livro de Charles Darwin. Ok? E diz assim, reparem bem, este livro, Vestígios da História Natural da Criação, foi um livro publicado anonimamente na Inglaterra, propunha a teoria natural de evolução cósmica e biológica, colocando juntas numerosas teorias especulativas daquela época. Ok? Mas, o livro tornou-se um best-seller, vendendo milhares de cópias, sendo lido por pessoas com ou sem destaque social, do plebeu à rainha. Tornou-se um falatório este livro, ficou famoso e toda a gente queria ler este livro. Agora, o livro era polémico. Porquê? Porque disse, pela primeira vez na história, o seguinte: por explicitamente declarar ser o homem também uma espécie resultante do processo evolutivo. Pela primeira vez foi afirmado que o homem não foi criado por Deus. Aliás, a ideia até então foi mantida à parte, esta ideia, dado o direto confronto com o dogma religioso em vigor à época, a do homem como ser especial da criação, gerado à imagem de Deus. Ok, este livro que preparou o mundo para o livro de Charles Darwin e preparou o mundo para a teoria de evolução, foi o primeiro livro a dizer que o homem não foi criado por Deus, mas foi o resultado de um processo. Sabem quando é que foi editado este livro? Este livro foi editado em outubro de 1844. Hã? O autor é anónimo, é inglês, mas não se sabe quem ele foi. Agora, vocês acham que isto pode ser coincidência? Eu estava a ouvir um pregador, não adventista, que é evangélico, a falar sobre um tema semelhante a este, e ele falou neste livro. Disse que era o livro que deu origem, então, àquilo que nós hoje dizemos da teoria de evolução. E ele disse assim, este livro foi publicado em 1844. Para ele, esta data não significa nada. Mas quando eu ouvi 1844, as minhas antenas ligaram logo todas. E eu fui investigar a internet e vi realmente foi publicado em 1844. E quando vi que foi em outubro de 1844, eu pensei assim, isto não pode ser coincidência. Então depois eu olhei novamente para este versículo. E este versículo diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é a hora de vinda do seu, o início do juízo. Mas diz mais uma coisa. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Isto é uma referência aqui à criação. Porquê que está na primeira mensagem angélica? Porque pela primeira vez tínhamos que começar a pregar que Deus era o Criador. Porque pela primeira vez foi afirmado que Deus não era o Criador. Por isso, em 1844, não só se cumpriu a profecia que é vinda a hora do juízo, mas também é vinda a hora de nós pregarmos que Deus é o Criador. Então, a Bíblia diz ou não diz quando iria se iniciar a teoria da evolução? A Bíblia disse precisamente há um mês quando iria esta ideia começar a ser pregada. Eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acho isto super interessante. A Bíblia a avisar-nos exatamente disto. Por isso, acham que passei no primeiro texto que a Bíblia dizia quando ia iniciar? O que é que vocês acham? Mais ou menos?
Muito bem, então vamos ver mais coisas. O que é que a Bíblia diz mais sobre a teoria da evolução? A Bíblia diz também assim. 2 de Pedro 3, 1 a 4. Diz-nos o seguinte. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do vosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Ok. A partir deste versículo, o apóstolo Pedro começa a descrever algo que iria acontecer nos últimos dias da história deste mundo. Que viriam homens que iriam pregar um evangelho diferente. Agora nós vamos analisar bem o que é que Pedro diz e vamos comparar com as ideias que deram origem à teoria da evolução. Pode ser? E vamos ver se encontramos aqui um paralelo. Olha, vamos analisar. Diz assim, continua Paulo. Desculpem, Pedro. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, quando é os últimos dias? Agora, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. O que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer andando segundo as suas próprias concupiscências? Vamos lá, não estou sozinho nesta sala, vamos lá. O que é que isto quer dizer? Quer dizer seguindo a vontade de Deus, é isso que quer dizer? Não, seguindo o quê? A sua própria vontade, as suas próprias inclinações, certo? Muito bem. Então está dizendo, o texto está a dizer, que nos últimos dias surgiriam escarnecedores. O que é que são escarnecedores? É alguém que diz mal de alguma coisa. E que essas pessoas o fariam para andarem segundo as suas próprias concupiscências. Ok, isto é uma pista. Vamos continuar. E iam dizer onde está a promessa de sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o início da criação. Ok, vamos parar aqui. Concordam com esta frase? Todas as coisas permanecem como no início da criação? Estamos a falar de ciência, ok? Todas as coisas permanecem como no início da criação. Certo ou errado? Porquê que está errado? Hã? Não ouvi, desculpa. Pecado? Sim, mas já após o pecado. O mundo, eu vou dar pistas. O mundo antes do dilúvio, depois do dilúvio, era igual? Não? Diferenças? Hã? Tamanho do ser humano, muito bem. Mais? Clima era diferente. Estrutura da terra, geografia, mais? Hã? Da mente, muito bem. Por exemplo, chovia antes do dilúvio? Não chovia. Então, a natureza funcionava da mesma maneira antes do dilúvio e depois do dilúvio? Não funcionava, era impossível. Aqui o jovem falou na altura do ser humano. Vocês sabiam que a atmosfera antes do dilúvio era totalmente diferente da nossa atmosfera hoje? Como é que se sabe isso? Por exemplo, há bocado falámos de dinossauros. Alguns dinossauros, o tamanho das suas narinas e dos seus pulmões comparado com o tamanho do seu corpo, se conseguissem trazê-los à vida hoje, eles não conseguiam respirar. Porque a nossa atmosfera não teria oxigênio suficiente para eles. Ou seja, antes e depois do dilúvio, toda a nossa Terra funcionava de forma diferente. No entanto, no último dia, haveriam escarnecedores que iam dizer que tudo estava igual como desde o início, certo? E porquê que eles dizem isso? Reparem bem. Alguém já ouviu falar de James Hutton? Ele é o precursor da teoria da evolução. E duas teorias principais que ele defendia. Uma chamava-se, vamos lá ver se eu consigo dizer, uniformitarismo. O que é o uniformitarismo? Alguém sabe? E ele diz assim: os acontecimentos do passado são o resultado de forças da natureza idênticas às que se observam na atualidade. O que é que isto quer dizer? O uniformitarismo diz
Olhamos para a natureza hoje, foi sempre assim. Porquê que isto é importante para a teoria da evolução? Porquê que é importante que tudo continue a funcionar da mesma maneira estes anos todos? Porquê que é importante? Senão, não poderia haver evolução. Querem saber porquê? Ora, vamos ver. Olhamos para este texto e nós vemos que nos últimos dias pessoas iam dizer que tudo estava igual. É verdade isso que já vimos? De acordo com este senhor? Mas de acordo com este senhor, existem homens a dizer isso? Sim, muito bem. Agora reparem mais o que é que ele diz. E eles, os mesmos homens, voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existiram os céus, a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ok, ponto número 2. Primeiro, estes homens dizem que tudo está igual, e segundo, ignoram que houve o quê? Dilúvio, certo? Duas coisas. Tudo está igual e não houve dilúvio. É o que o apóstolo Pedro está a dizer ou não? Sim? Agora reparem o que é que o nosso amigo James Hutton defendia. A teoria uniformitarista baseia-se na reprodução de dados observáveis em fenómenos biológicos atuais para a interpretação das ocorrências destes fenómenos no passado. Seus primeiros defensores procuravam refutar o Alguém me ajuda aqui? Catastrofismo. O que é o catastrofismo? Alguém sabe? É o dilúvio. Catastrofismo é o nome que eles dão para uma catástrofe universal, que nós chamamos de dilúvio. Ok. Então, eles não só dizem que toda a natureza funcionou sempre da mesma maneira, como só dizem que não houve o dilúvio. Qual é o problema do dilúvio na teoria da evolução? Qual é o problema do dilúvio na teoria da evolução? Porquê é que não pode haver dilúvio? Tínhamos um problema no dilúvio ou não tínhamos? Com a teoria da evolução. Então imaginem, vamos lá ver. O que é que foi destruído totalmente no dilúvio? Não foram os animais, nem foram os peixes. Mas o que é que foi destruído totalmente? Hã? Não ouvi. O que é que foi destruído totalmente? As plantas, certo ou errado? Certo? Se houvesse, agora imaginemos um outro tipo de catastrofismo qualquer. Se houvesse um catastrofismo que elimina partes importantes do nosso mundo, o que é que ocorreria a teoria da evolução? A evolução teria de recomeçar, certo? Então temos um problema. Também temos um problema com a alteração da maneira como o mundo funciona. Porquê? Porque eu não podia olhar para o mundo de hoje e extrapolar para o passado. Porque o passado funcionava de maneira diferente. Então nós temos que este senhor propôs estas duas coisas. Primeiro, tudo se mantém igual. Segundo, nunca houve uma destruição a nível mundial. Ok? E posteriormente desenvolvida por Charles Darwin, estas ideias, e corroborada por Charles Darwin através do estudo do evolucionismo. Portanto, isto foi a base para o evolucionismo. Estas duas ideias, que não houve dilúvio e que tudo se mantém igual. Não acham interessante que o apóstolo Pedro já tinha escrito exatamente isto? Que no tempo do fim viriam homens que iriam dizer que tudo está igual e que nunca houve dilúvio. Acham que isto pode ser coincidência? É exatamente igual às ideias que foram apresentadas e que deram origem à teoria da evolução. Portanto, o que é que vocês acham disto? Ou já estão todos a dormir? Não? O que é que vocês acham disto? Acham que é interessante ou nem por isso? Ok, vamos continuar então.
é que ele continua e diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra com qual foram criadas, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Ok, eu também disse que a Bíblia também fala das consequências da adoção destas ideias. Disse? Lembram-se no início? Nós podemos imaginar o seguinte para nós. Se Deus não existe, nós seríamos iguais. Imaginem agora que Deus não existe. Vocês continuariam a viver a vida da mesma forma? Então, se a nossa cosmovisão mudar de Deus existe para Deus não existe, as nossas escolhas vão ser... Isso vai resultar num mundo... Vamos ver. O que é que diz? Diz assim: o nércio, ou o tolo, disse no seu coração. O que é que ele disse? Não há Deus. Quais são as consequências de alguém dizer no seu coração que não há Deus? Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, as coisas, segundo a Bíblia, se tirarmos Deus da equação, as coisas ficam melhores ou ficam piores? Muito bem, então vamos ver estatísticas. E este é um quadro que diz o nível de ensino da teoria de evolução nos livros escolares dos Estados Unidos. Ok? Até cerca de 1960, quase não havia ensino da teoria de evolução nas escolas. A partir de 1960, o que aconteceu? Foi um aumento exponencial do ensino que até hoje se mantém. Ok? Agora a pergunta é, de acordo com o que acabámos de ver na Bíblia, será que isto fez diferença na nossa sociedade? Vamos ver. Qual foi a data em que isto se iniciou? A partir do início dos anos 60 do século passado. Agora reparem bem nestas estatísticas. Estes 3 cientistas aqui fizeram um estudo que foi apresentado em 2010 e que se encontra neste site sobre sexo antes do casamento, ok? E a atitude das pessoas perante a moralidade sexual. Olhem para aquele gráfico. O que é que aconteceu a partir de 1960? O que é que vocês acham? O que é que diz lá? Houve um aumento de cerca de 35% para mais de 80% em sexo antes do casamento. Mas eles ainda estudaram mais coisas. Por exemplo, nascimentos de mulheres solteiras. Ok? Reparem no gráfico. Notam alguma semelhança a partir de 1960? Existe um crescimento exponencial ou não? Mais coisas. A taxa de divórcio. Notam algum paralelo aqui, a partir de 1960? Isto já não é o mesmo estudo, isto é um relatório de uma entidade oficial, número de divórcios nos Estados Unidos. A partir de 1960, o que é que aconteceu? Houve um aumento de mais de 220%, mais ou menos, em poucos anos. Mas isto é um relatório de violações. Violações. A partir do início dos anos 60 do século passado, o que aconteceu? Passou de 20... Portanto, isto não é um número total, isto é um rácio. De 20 para quase 100. Um aumento de 500%. Eu se mostrasse um ou dois, se calhar podia ser coincidência. Estão a achar que isto se calhar é coincidência ou não? Vamos continuar. Este foi eu tinha muitos para mostrar, só trouxe este, está bem? Este foi um que eu próprio fui buscar. Em vez de me basear em estudos de outras pessoas, eu fui ao site da FBI, está bem? E fui ver, eles têm um site próprio para estatísticas, e eu selecionei crimes violentos, fiz o download para o Excel e fiz este gráfico. Isto é um rácio entre a evolução da população com a evolução dos crimes violentos, está bem? Ou seja, não é o total,
porque senão não fazia lógica, porque se a população aumentou, também havia mais crimes violentos. Mas é a diferença entre as duas coisas. Isto é a evolução da população, isto é a evolução dos crimes violentos. Notam aqui um aumento exponencial ou não? A partir de quando? Mais uma vez, a partir de 1960. Então nós, quando olhamos para este texto, nós vemos que Deus disse que quando o homem dissesse que não havia Deus, o que é que iria acontecer? Isto é verdade ou não? Nós olhamos para o nosso mundo hoje e vimos o nosso mundo assim. É verdade isto ou não é verdade? Sabem que homens como este e outros homens deram origem a estas ideias, mas estas ideias são muito perigosas para o mundo hoje. Porque se elas forem levadas à letra, podem causar, de facto, uma sociedade totalmente diferente. Não sei se vocês sabem, mas existiu um homem que tentou pôr em prática na sociedade as ideias da seleção natural. Não sei se sabem quem foi esse homem. Foi exatamente Adolf Hitler. E, de facto, se nós formos olhar para um mundo sem Deus, ele estava a fazer bem ou mal? Não. Para um mundo sem Deus, ele estava a fazer exatamente o quê? A seleção natural. O mais forte estava aqui, a sobreviver. Aliás, eu vou fazer uma pergunta, agora vou arriscar um bocado. Sem Deus, existe algum motivo para haver moralidade? Existe algum motivo porque roubar está errado? Existe algum motivo porque mentir está errado? Existe algum motivo de eu me aproveitar do outro para o meu benefício? Se Deus não existe? Não. Sem existir Deus, não existe nenhum motivo para haver diferença e haver, de facto, a moralidade. E é por isso que estas ideias são tão perigosas para a nossa sociedade. Muito bem. Nós já vimos, então, as consequências da adoção deste tipo de ideias e fazem-nos ver ainda mais um pormenor. É que o apóstolo Paulo também quis falar um pouco sobre isto. Reparem bem o que é que ele diz. E agora vamos, mediante tudo o que já vimos, vamos ver aqui o apóstolo Paulo. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa. Inexcusáveis quer dizer sem desculpa. Mas depois continua. Estamos a falar exatamente das mesmas pessoas e da mesma teoria. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Continua. Dizendo-se sábios, tornaram-se... O que é que há bocado vimos que o texto dizia quem é que eram os loucos? Dizia o quê? Que não há Deus. Estamos a falar das pessoas que acreditam que não há Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia. Eu quero parar aqui um bocado. Antes de lermos o resto do texto. Quero-vos contar uma experiência que aconteceu comigo. E uma vez fui convidado para um retiro de jovens. Fomos para uma casa no campo, um grupo de jovens, e pediram para fazer a parte espiritual. E pediram-me para falar sobre a teoria de evolução. Okay? Foi mesmo sobre... Não foi este tema, foi falar sobre a teoria de evolução. Dados científicos que existem que contrariam a própria teoria de evolução. E estava lá um jovem que já tinha sido adventista desde miúdo, mas quando foi para a universidade deixou de ir para a igreja. Ok? E eu estive muito tempo a falar com aquele jovem. Porque ele dizia-me então
que ele já não acreditava em Deus e que acreditava na teoria da evolução. E eu tive muito tempo a falar com ele. E eu gosto muito de ciência e eu apresentei a ele alguns factos que eu conheço, desde o início até ao finalizar da teoria da evolução, onde claramente se vê, através de ideias científicas e através de afirmações de cientistas, que não tem lógica. A teoria da evolução não tem lógica, não é consistente. E no final daquela conversa, ele disse uma verdade. E eu perguntei a ele, mas então, porquê é que tu não acreditas em Deus? Sabem o que é que ele me respondeu? Isto foi, se calhar, a resposta mais sincera que eu já ouvi na minha vida. E ele disse assim, sabes, é que se Deus não existir, eu posso fazer o que eu quiser. Ele tem razão ou não tem? E ele se agarrou à teoria da evolução só por este motivo. É que ele disse-me claramente, é que se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser. E de facto, este é um motivo muito interessante. E eu digo isto porquê? Porque, se calhar, vou arriscar e até vou para trás. Olha, reparem o que é que diz aqui. Desculpem lá. Não, é mais para trás. Quase no início. Ok. Reparem o que é que Pedro disse. Isso não tem a ver com o que este jovem disse. Que nos últimos dias virou os conhecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Sabem que este é o motivo? Este é o motivo que muita gente luta tão ferozmente pela teoria da evolução. É que se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser. E isto não é de acordo com o nosso caráter, com o nosso espírito? É ou não é? Nós não queremos fazer o que nós gostamos, o que nos apetece, em vez de fazer a vontade de Deus. É isto de acordo com a nossa vontade ou não? Então, de facto, nós somos solicitados por Deus a fazer uma coisa que é o oposto disto. E eu já avancei quase até o fim, não é? Muito bem. Então, vamos só acabar a parte aqui de Paulo para avançar, para finalizarmos. Exatamente. Então, Deus entregou às concupiscências do seu coração, ou seja, à sua vontade, a fazerem o que eles quiserem, e à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. E agora vamos ver se vocês concordam comigo, se isto é ou não uma descrição do nosso mundo hoje. Pode ser? Vamos ver se isto é não uma descrição do nosso mundo hoje. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo recompensa que vinha do seu erro. Isto é uma realidade hoje ou não? A Bíblia também dizia que após a disseminação destas ideias, este tipo de comportamentos se disseminariam no mundo. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E agora temos a descrição do nosso mundo. Estando cheios de iniquidade, ou seja, de pecado, de prostituição, de malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos... Estou a ficar cansado. Presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos. Infiéis nos contratos? E eu nasci no mundo, minha avó me ensinou isto. O aperto de mão e dizeres a tua palavra, sim é sim, não é não, é um contrato. Eu vi no mundo que era assim. O mundo é assim hoje?
Agora nem com contratos, não é? Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, é uma descrição do nosso mundo hoje, ou não é? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, dos tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com os que os fazem. Muito bem. A Bíblia leva este tema muito a sério. Ao ponto de dizer algo. Ao bocado disse-vos que aquele meu conhecido, aquele jovem, foi para a universidade e deixou de acreditar em Deus. Nos Estados Unidos fizeram uma estatística disto. Sabem qual é a percentagem dos jovens cristãos que vão para a universidade e deixam de acreditar em Deus? 60%. Eu não estou a dizer para não irem para a universidade. Estou a dizer é que quando vamos para a universidade, temos que estar muito bem alicerçados na nossa fé. Mas Deus leva isto muito a sério. Porque sabem o que é que Deus diz sobre os professores dos filhos? Os nossos jovens, as nossas crianças? Diz assim: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurassem ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Deus está a levar a sério isto ou não está? Deus nos deixou todos estes alertas na Bíblia para nós percebermos o mundo que vivemos hoje. Muito bem. Para terminar, eu queria vos falar qual é o próximo passo da teoria de evolução. Está bem? Sabem que no nosso mundo nós somos empurrados numa direção totalmente oposta da anterior para depois, no fim, existir uma conclusão, que nem é uma, nem é outra. E a síntese da luta entre a criação e a evolução é aquilo que já hoje é conhecido como a evolução teísta. Já ouviram falar nisto? Sim? Muito bem. E eu vou partilhar convosco a evolução teísta com as palavras do atual Papa, está bem? Porque ele é um evolucionista teísta. Mas antes disto diz assim: quando Charles Darwin, que era um anglicano agnóstico, e Alfred Wallace, espiritualista teísta, publicaram em 1858 a teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural, surgiram controvérsias no meio científicos e religiosos clamando incompatibilidade entre a concepção adâmica da criação com a evolução. São compatíveis ou não? Criação e evolução? Não são compatíveis. No entanto, alguém quer fazer disto compatível. Diz assim: o Papa Francisco afirmou nesta segunda-feira, numa academia de ciências, que a teoria de evolução e o Big Bang são reais e criticou a interpretação das pessoas que leem o Gênesis. Livro da Bíblia, achando que Deus tenha agido como um mago com uma varinha mágica capaz de criar todas as coisas. Isto é um bocado estranho ou não? Portanto, não sei que Deus é que ele acredita, mas eu acredito num Deus que é capaz de criar todas as coisas. Mas porquê que ele está a dizer isto? O motivo é muito mais importante. Porque ele diz assim: segundo ele, a criação do mundo não é obra do caos, mas deriva de um princípio supremo que cria por amor. O Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. O Papa acrescentou dizendo que a evolução natural não é incompatível com a noção de criação, pois existe a criação de seres que evoluem. Ou seja, a evolução não é impossível porque existe a intervenção de Deus. No entanto, tudo se formou através da evolução. No entanto, quem é que é o Criador? Quem foi o Criador? Alguém sabe? Quem é que diz as palavras haja luz? E agora tenho que andar rápido, já me disseram que acabou o tempo. Foi Cristo. E o Verbo, como é? Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez, e depois o Verbo se fez carne e habitou. Portanto, o Criador habitou no meio de nós. E reparem, posso eu ser cristão e acreditar na evolução teísta? Sabem porquê que não? Sabem porquê que Cristo disse? Porque se vocês crescem em Moisés, quem escreveu o Gênesis? Moisés. Creis em mim, porque de mim
Ele, quando Moisés está a escrever sobre a criação, está a escrever de quem? Daquilo que Jesus fez. Mas se não credes nos seus escritos, como creiais nas minhas palavras? E ainda diz mais, e porém, respondendo disse-lhes, não tendo lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez. É claramente Cristo estava a falar da criação. Muito bem. Os cientistas falam de um Big Bang. Que o Big Bang deu origem a tudo. Mas sabem que Satanás inventa sempre as coisas ao contrário? Sabem que a Bíblia fala num Big Bang? Sabiam que a Bíblia fala do Big Bang? Não. Mas a Bíblia fala do Big Bang. O que é o Big Bang em português? Como é que se traduz? Um grande estrondo, uma grande explosão. Mas é um grande estrondo, certo? Agora reparem, diz assim a Bíblia: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um Big Bang, com um grande estrondo. E os elementos ardentes se farão e a terra e as suas obras ainda lá se queimarão. Sabem, o mundo não começou com Big Bang, mas o mundo vai terminar com Big Bang. No entanto, eu queria terminar com estes dois textos, já me estão ali a fazer sinais atrás. O mesmo que criou é o mesmo que vai destruir com o Big Bang, mas é o mesmo que vai recriar. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada por seu marido. E Deus limpará os teus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Escreve, porque estas palavras são o quê? Verdadeiras e fiéis. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O Criador não só criou, mas nos deixou pistas para nós percebermos a época que nós vivemos hoje. E é claro que algo tão importante como a teoria de evolução não podia estar sem Deus nos ter explicado na Bíblia. E por isso a Bíblia fala sim da teoria de evolução. E a Bíblia nos alerta e até nos diz a data em que ela iria começar, para que nós possamos estar alertas e atentos. Porquê? Porque Deus é o Criador e Ele quer que nós façamos parte da recriação. Amém? Amém. Amém. Boa continuação de bom dia para todos.